Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Estatística Básica para Concursos Públicos. Meu nome é Vitor e hoje a gente vai entrar na primeira parte do curso que é sobre os conceitos preliminares da estatística, tá? Porém, antes da gente entrar no conteúdo em si, eu queria fazer uma apresentação pessoal e também apresentar como que vai ser o curso, né? Apresentar a estrutura do curso. Então, vamos lá, né? Começando falando um pouco sobre mim, eu me formei em estatística, né? Então eu sou estatístico de formação. Eu me formei em 2022. No ano em que eu me formei, teve o concurso público da UNB, né? Da Universidade de Brasília. Tinha uma vaga para estatístico. Eu prestei esse concurso, passei em primeiro lugar, fui nomeado, tomei posse, né? Então eu fiquei trabalhando como estatístico da UNB durante 3 anos e 4 meses, mais ou menos. Na metade do ano passado também teve o concurso da Polícia Federal Administrativo. Tinha 4 vagas para estatístico. Eu fui lá, prestei esse concurso também. Passei em primeiro lugar geral na minha área. E aí no começo desse ano eu tomei posse, tá? Então tem mais ou menos 3 semanas que eu tomei posse nesse cargo aí da Polícia Federal. Então eu tô lá, é o cargo que eu exerço hoje em dia. Ainda mais recente, né, coisa de alguns dias atrás, saiu a minha nomeação para um concurso público da Anatel, né? Aconteceu que em 2024 eu prestei o concurso público da Anatel para o cargo fim da agência, que é o especialista em regulação, na especialidade cientista de dados, tá? Eu não passei nas vagas imediatas nesse concurso, até porque ele é um pouco fora da minha área, né? Mas um dia desses acabou saindo a minha nomeação, né? Eu fiquei no cadastro reserva e, enfim, fui nomeado agora na segunda leva. Então, continuando aqui, anos de experiência em estudos para concursos, né? Então, antes mesmo de eu ter entrado na faculdade de estatística, eu já tinha prestado alguns concursos, eu já tinha algum estudo, alguma preparação para concurso. Então, assim, quando eu me formei, eu queria aproveitar essa minha bagagem de conhecimento e alavancar assim esse meu conhecimento de forma que eu conseguisse ser aprovado, né, e nomeado em um concurso aí na administração pública, tá? E em toda essa minha jornada e todo esse tempo que eu andei estudando para concurso, claro, você vai conhecendo várias pessoas, você vai lidando com gente nova que também está na mesma luta que você, assim por falar. E quando eu falo que eu sou estatístico, né? Quando eu falo que eu sou estatístico, a primeira reação das pessoas é sempre falar que, tipo, a estatística é uma coisa muito complicada, é uma área muito difícil. Eu estudo, estudo, estudo e parece que não entra na minha cabeça, parece que eu nunca aprendo. Os conceitos não fazem sentido, as fórmulas não fazem sentido, eu não consigo decorar, eu não consigo, eu tenho dificuldade para resolver as questões, né? Eu até entendo alguma coisa do conteúdo, mas na hora de resolver as questões das provas eu não consigo ter um desempenho, né? Então, assim, tô, por que que eu resolvi montar esse curso, né? É basicamente por isso. Ao longo desses anos que eu venho estudando e que eu venho acompanhando o pessoal aí da estatística, perdão, o pessoal dos concursos, eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade com estatística e eu consigo entender, é, conversando com o pessoal, eu consigo entender quais são as dificuldades, né? Então eu vejo as pessoas falando que, como eu falei, né, até consegue entender alguma coisa, mas na hora de resolver a questão meio que trava e bloqueia, a pessoa não consegue resolver. Então, assim, tudo isso tem me motivado aí para criar esse curso e criar esse material de forma que eu seja o mais didático possível, tá? Então, assim, eu elaborei esse curso de forma que as pessoas entendam, de forma que você entenda,
a estatística de uma forma mais intuitiva, assim, sabe? Eu não quero que as pessoas sejam só decoradoras de fórmula para chegar lá na prova e ficar, enfim, jogando fórmula para lá e para cá. Até mesmo porque quando você vai resolver questões de estatística para concurso, muitas vezes as questões tão não são tão exigentes quanto nesse sentido de ficar fazendo conta, tá? Várias vezes as questões acabam sendo uma coisa que te demanda um insight. Você precisa mais ter assim uma sacada, uma compreensão um pouco mais profunda a respeito dos conceitos da estatística para você poder ter um bom desempenho nas provas, tá? Assim, é claro que se você é bom de fazer contas, se você consegue fazer todas as contas certinho e com agilidade, sem cometer nenhum erro, ótimo, né? Isso vai te ajudar com certeza. Mas assim, eu acredito, né? Imagino não, eu acredito que o diferencial para ter um bom desempenho nas questões de estatística é justamente ter uma compreensão um pouco mais profunda, um pouco mais além, assim, sabe? Para você conseguir resolver as questões. Muitas vezes, inclusive, você consegue resolver uma questão de conta sem fazer as contas, porque você consegue ter alguma, pelo contexto ali que a questão colocou, você consegue ter alguma percepção que ela sozinha vai matar a charada ali da questão e você vai conseguir resolver, tá? Então, assim, claro, eu vou me esforçar para ser o mais didático possível e parte desse esforço é colocar vários exemplos, né, para ilustrar os conceitos, vou colocar exemplos de como é que faz as contas, tá? E o último tópico aqui que eu coloquei, né, seria a revisão de tópicos de matemática, né, na medida em que forem necessários, tá? Ou seja, às vezes você vai estar aí hoje em dia, hoje, né, estudando para concurso, estudando estatística para concurso e às vezes você nem era bom de matemática no ensino médio, ou às vezes você terminou o ensino médio há 7, 10 anos e toda aquela facilidade de operar, de fazer conta que você tinha, isso ficou meio perdido, né? Então, eu vejo que muitas pessoas também acabam precisando de uma revisão de alguns tópicos de matemática, né? Então, assim, na medida em que for necessário, para o desenrolar aí do nosso curso, eu vou estar fazendo uma revisão, eu vou estar fazendo aí alguma introdução, alguma explicação mais detalhada sobre algumas operações matemáticas, tá? Justamente para que você entenda plenamente ali o que está acontecendo, né? O que está o que uma fórmula está representando, né? O que significa uma equação ali, né? Que é dada para as pessoas, tá? Então eu não quero que as pessoas fiquem só decorando fórmula e memorizando e chega na hora e às vezes nem consegue aplicar direito, às vezes nem precisa aplicar uma fórmula, tá? Então eu quero fazer essas revisões de matemática também, tá? Bem, esse vídeo já está ficando um pouco comprido, então vou parar por aqui. No próximo a gente continua.